Bom, aqui a gente fala da integração muito grande da saúde física, saúde emocional, e também por ter o viés das questões dos povos originários, eu falo muito também da integração do homem com o meio ambiente, né? E dentre elas eu já falei, já mostrei muitas vezes um monte de planta que eu tenho no consultório, o quanto as plantas são importantes para a gente poder ter uma relação melhor com o ambiente, até com a gente mesmo de autocuidado. E acho que a outra muita gente hoje então deixa de ter filhos, inclusive, para ter animaizinhos de estimação, mas os pets, né, os animais de estimação, são extremamente importantes para o nosso cuidado emocional. Eles nos ajudam, a gente ajuda eles, né, alimentando, cuidando, e eles nos ajudam muito no desenvolvimento. Eu tenho animaizinhos desde criança, atualmente eu tenho 2 gatinhos. Eu tive um gatinho no apartamento na época que eu era adolescente, que foi para o sítio depois de onde ele veio, porque depois de um tempo a gente achou que ele estava um pouco angustiado e ele voltou para o sítio, onde ele ficou até morrer lá no sítio. Depois eu tive e tenho, né, 2 gatinhos no meu sítio mesmo, daqui da cidade. Então tem um que tá lá até hoje, já tá com uns quase 16 anos, já é bem velhinha, e um outro que faleceu, provavelmente por ele morar no sítio, né, deve ter falecido, porque tem outros animais que caçam os gatos também, eles são criados soltos lá. Eu tive esse ano ainda, em março, 2 gatinhos filhotes, que por uma infelicidade morreram com menos de um mês, por uma doença que é contaminante, assim, uma doença infecciosa que era muito grave, e eles tiveram antes da vacina. Depois de um longo período de quarentena na minha casa, desde setembro eu tô com 2 gatinhas, agora que vão fazer 1 ano em janeiro. E eu tenho muita sorte, porque eu consegui um profissional que é muito bom e que vai na minha casa cuidar delas. Isso me fez ficar muito mais segura de eu não ter que levar para uma clínica, né, submeter ao estresse, porque o gato é um animal muito caseiro e para ele é muito ruim sair da casa, né, de onde ele tá, ele fica muito inseguro. Então a Dani vai em casa e cuida das minhas 2 bebês, a Lua e a Mel. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Laura? Tudo jóia? Então a ideia é a gente conversar um pouco, assim, Dani, sobre como que é essa relação do tutor e o dono, que você visita muito em casa, então você vê isso com muito mais intensidade, né? Na clínica parece que a situação é um pouco artificial, porque você não vê como funciona a relação do dono com o animalzinho, porque ali é artificial pro bichinho que tá assustado de não estar no lugar, né? Com pessoas muito desconhecidas, um ambiente desconhecido, e o dono também tá muito assustado de ter levado o bichinho lá. E em casa a relação é outra, né? Com certeza. Tanto do animalzinho com o dono, como a relação do animalzinho com o ambiente. Você também consegue ver também, né? Como que eles se relacionam. Na realidade, assim, principalmente felinos, eu gosto muito mais de atender em casa. Não só pela facilidade que é pro tutor de não precisar tirar, e não precisar fazer todo aquele transtorno, todo aquele estresse que é pro gato, de ter que sair de casa e ir para outro ambiente, mas como também tem uma questão de eu conseguir perceber como que é aquele manejo ambiental, que pra mim é uma das coisas mais importantes ali dentro, né, de um lugar onde você vai criar um felino. Então é o que você falou, dentro da clínica eu não consigo sentir exatamente como que é cuidado daquele animal em casa, como que tá o ambiente, se tem enriquecimento naquele ambiente, que é algo que a gente conversa muito sobre, como que é a rotina daquele animal em casa. E a partir do momento que eu entro dentro da casa do tutor, que a gente cria essa intimidade, esse laço, eu vou começando a perceber um pouco desses cuidados, desse manejo, né? E é o que você falou, principalmente pro gato, sair de casa é um estresse muito grande que altera tudo na hora da consulta. Então, na hora que você vai pegar um animal para fazer uma consulta, ele já tá estressado. Aí você vai coletar um exame de sangue, o exame de sangue já vem com várias alterações, que é o que a gente chama de leucograma por estresse, né? Então já atrapalha também toda a questão ali de pesquisa, de diagnóstico, né? E às vezes até de tratamento. Então eu acho que hoje esse atendimento a domicílio, ele é algo que agrega muito, principalmente para a parte ali dos felinos. Para cachorro também eu acho muito bacana, mas para felino eu acho que é assim fundamental. Sim. E o que você já observou? Que você deve ter tido oportunidade de ver todo tipo de tutor, né?
de criança, adulto, idoso, né? Como que é a relação dos tutores e os seus animais? Assim, o que você percebe de interessante? Quais são as diferenças, assim, quando tem faixas etárias diferentes, né? O que eu costumo brincar é que eu falo que, assim, hoje a veterinária, ela é uma pediatria, né? Então eu não cuido mais do seu gato, eu cuido do seu filho. Porque hoje, graças a Deus, o pet, ele virou um membro da família, né? Então eu não tô indo lá mais para fazer só uma consulta ali daquele animal. Eu tô indo ali para consultar e para fazer parte da vida daquele tutor e daquele animal, né? Então tem uma diferença muito grande em relação às faixas etárias, né? Normalmente quando eu atendo mais jovens, assim, eu vejo que os cuidados são diferentes porque às vezes eles também são mais leigos no assunto, né? Agora quando eu já pego adultos, aí já é um pouquinho mais diferente, já entende mais, depende muito também do tipo de tutor que eu pego. Se eu pego um tutor que é da área da saúde, ele vai entender muito mais do que eu tô falando. Se eu pego um tutor que já não é da área da saúde, eu já preciso explicar um pouquinho mais em relação às doenças, em relação aos cuidados, as medidas preventivas que a gente tem que fazer e tudo mais. Idosos, é engraçado, Laura, que eu não pego tanto idoso. Que tem animaizinhos. Eu acho que os idosos, eles não procuram tanto o serviço de veterinária hoje em dia. Eu acho que normalmente quem me procura quando é de um idoso é o filho, é algum outro parente. Sim. Mas eu não tenho tanta demanda assim de atendimento mais idosos, assim. Né? E é engraçado porque eu achava que era o que mais ia ter demanda a domicílio, porque é muito melhor. É mais difícil para eles deslocarem com o animalzinho, né? Exatamente. Mas normalmente é um parente, é um filho que aí faz essa busca e aí a gente vai lá e para atende. prestar cuidados, né? Exatamente. E eu tava conversando com você porque eu acho muito interessante toda a relação que pode existir de saúde pro indivíduo quando ele tem um animal de estimação. E daí eu tava falando com você sobre a questão da ecoterapia, né? Muito legal. Você falou que é uma questão bem interessante. E eu tive uma vivência em São Paulo, quando eu trabalhei num hospital de crianças, né? Era um hospital psiquiátrico com leitos voltados para a infância e que tinham leitos especiais para autismo. E daí tinha um CAPS, um centro de atendimento também de psiquiatria, que daí era para pessoas autistas que não moravam na instituição, não ficavam internados, eles iam todo dia e voltavam para casa e tinha esse tipo de atendimento de ecoterapia, né? Então, com cães, né? Com cavalos, com porquinho da Índia, né? E é extremamente terapêutico, né? É muito legal. Nossa, eu acho muito bacana. A ecoterapia, principalmente a gente estava conversando, né? Para crianças com autismo é maravilhoso. Eu digo que assim, se todo pai que tem um filho com autismo, se pudesse ter isso, eu acho que ia perceber como muda, principalmente em questão da interação social. Sim. Isso eu vejo que é um dos principais pontos até pelo qual os pais procuram esse tipo de serviço, né? Sim. Porque o cavalo, ele vai servir de instrumento para fazer uma ligação entre aquela criança com o adulto, o ser humano. Então ele vai servir exatamente de instrumento para a gente conseguir cultivar, fazer um cultivo de relação, de afeto, principalmente uma relação mais afetiva, para a criança conseguir, né, aplicar isso com os outros seres adultos, os pais, familiares, amigos. Sim. E você já teve a experiência de saber como que é treinar esses bichinhos? Porque é um pouco estressante para eles, não também? Porque eles têm que estar disponíveis para crianças que às vezes podem estar agitadas, né? Podem não entender muito bem, né? Tem alguma coisa que precisa ser feita para esse tipo de animal diferente, você sabe? Olha, de equinos, Laura, não sei te dizer porque o meu foco é mais em pequenos. Mas eu me lembro de uma vez que eu atendi um cão que ele participava de um centro de treinamento, inclusive era de uma marca de uma ração. E eles levaram esse cão para fazer uma consulta no veterinário. E a queixa era porque o cão era um golden. Ele não estava fazendo os comandos que deveria ser feitos. E eles estavam achando estranho, achavam que poderia ser algum problema mais patológico. E aí a gente fez as investigações e acabou que não tinha nada. O cão estava ótimo em relação à saúde. E aí eu tava conversando com a mulher que levou ele para atendimento, queria saber um pouquinho mais de como era, e ela falou para mim que assim, é um treinamento muito longo, são anos normalmente para esse animal estar apto a começar a exercer essa profissão, vamos dizer assim, né?
E é um treinamento, assim, bem duro, pelo que ela tinha me passado, assim, sabe? Mas eu não sei muito a fundo exatamente como que funciona dentro desse centro de adestramento, de treinamento, sim, né? Mas assim, pode ser estressante também, né? Talvez por isso que o animalzinho tava diferente, né? Exatamente. Eu acho que no caso desse animal, tiveram alguns episódios que ela foi me contando que aconteceu dentro do centro, que ele ficou um pouco mais excluso das pessoas e de outros animais, né? Eu acho que também tem uma questão de que tem animal que vai dar certo naquilo. Eu acho que tem animal que não que vai, mesmo que seja de uma sabe, raça Laura? mais propícia, ele não sabe? serve para aquilo, né? Exatamente. Eu tinha uma colega psiquiatra que tinha 2 daqueles cachorrinhos de corrida, aqueles bem magrinhos. Whippet? E eles faziam treinamento e conseguiam responder bem, e não é muito comum, por exemplo. Exatamente. Então, e deve ter Golden também, que é o mais comum, que não serve para isso. Exatamente. Né? Querendo ou não, né, eu acho que não é algo, né, não é uma regra, assim, todos vão dar, né? Eu acho que também tem toda a questão de como que aquele animal nasceu, como que ele foi criado durante a infância, se ele teve algum trauma. Que tem todo um contexto em volta. Lembrar que o animal, ele não é também, né, um ser que não tem sentimentos, muito pelo contrário, ele tem histórico, ele tem traumas de infância, ele tem sentimentos, né? Então, acho que também tudo depende de como começou a vida dele. Então, hoje a gente tá falando, né, de muita gente que não tem filhos, mas tem animaizinhos, um animalzinho, né? Mas a gente tava falando também da questão do quanto que eles podem ser um benefício para a saúde das pessoas, né? E daí tem a questão dos gatos e o ronronar, né? E conta um pouco sobre essa história do ronronar dos gatos e benefício à saúde, né? Eu tava até vendo um estudo de uma universidade da Holanda, um estudo recente, porque isso tudo é sempre baseado em estudos, né? A gente fala por conta de ter já uma aprovação científica em cima disso. Mas essa questão do ronronar, ela tem muita relação com pessoas que têm predisposição a ter aumento de pressão arterial, pessoas hipertensas e pessoas que podem ter problemas cardiovasculares também. Né? Então, é muito bacana, porque já existem estudos que comprovam essa questão dessa relação de você ter um gato e de diminuir os riscos futuros ali de gerar alguma doença ali no coração ou de pressão arterial. E é interessante porque é algo que é científico e meio matemático, mas às vezes parece uma coisa um pouco esotérica, porque fala que tem relação a ver com a frequência do ronronar do gato e o benefício que ela traz, né? Então me lembrou um pouco da questão das frequências que ajudam a dormir, por exemplo. Exatamente. Deve ter uma relação muito grande. Deve. Né? São frequências que devem trazer calma, vamos dizer, Isso. Né? Eu até estava lendo uma parte ali do estudo que falava muito sobre a liberação das endorfinas, né? E aí isso vai promover o bem-estar, né? Vai promover a calma ali, então reduz estresse, principalmente o gato. O gato, eu tava lendo que ele é um dos animais que, para pessoas que têm rotinas muito estressantes, de profissões muito estressantes, ele é o ideal. E o gato também tem toda aquela questão espiritual também, né? Sim. Laura, assim, dele captar um pouco daquilo pra ele, né? Dele ajudar a limpar o ambiente, do gato conseguir entender que pessoa que tá trazendo um pouco de energia mais pesada ou não, e de conseguir fazer aquela limpeza em cima do ambiente, né? Tanto que eu tava vendo há um tempo atrás também, aí já é uma parte mais espiritual, né? Os gatos que mais acontece de fugir de casa e morrerem atropelados do nada, normalmente são gatos que saem de casas onde tem muita briga, muita discussão, muita gritaria, um ambiente muito estressante. E ele vai absorvendo tanto aquilo que quando ele tá muito sobrecarregado, ele foge. E aí numa dessas que ele foge, é quando a gente tem alguns acidentes aí, muitas vezes trágicos, que acontecem. Por isso que então a gente diz que ele absorve muito o que vem do ambiente, ele na verdade compreende muito o ambiente estressante, né? Estressante, exatamente. Por isso que eu acho que é muito bacana, assim, essa relação que tem, exatamente, de diminuição de estresse, de aumento de bem-estar ali com a gente, né? Sim. Entender que não é só a gente que proporciona coisas boas pra eles. Eles proporcionam muito mais pra gente na realidade, né? Sim, né? É aquele amor genuíno. Sim. Que eu dou
sem querer nada em troca. Né? Sim, sim. E o que você acha que é importante, por exemplo, para um dono de um pet, em termos gerais, para poder melhorar a qualidade de vida dele, né? Acho que uma das coisas assim que as pessoas às vezes têm medo, receio, que eu acho importante casa telada para o gato não é para judiar do gato, ele não sair para a rua, né? E que castrar um gato também não é para machucar o gato ou tirar algo da natureza dele, né? Conte um pouco sobre isso, né? Por qual a importância, né, das casas teladas e da castração dos felinos, né? Eu acho que é a gente trabalhar em prevenção de doenças. A casa telada é nada mais do que uma proteção que você está dando para o seu gato, tanto de evitar acidentes mais trágicos, quanto dele pegar alguma doença. Né? Então a gente tem doenças que hoje em dia a gente ouve falar muito que antigamente o pessoal nem sabia o que era. E eu tô falando de pouco tempo, Laura. Eu tô falando de 4 anos pra cá. Que é a FIV e a FeLV, por exemplo, dos felinos. Né? Qual que é o local onde mais eles têm chance de conseguirem se contaminar? Quando eles saem pra rua e têm contato com outros gatos positivos. Então, telar a casa não é uma forma de você aprisionar esse gato, né? Não é uma forma de você judiar, que eu ouço muito pessoal falando, mas é judiação. Não é, gente. É uma forma de prevenção, assim como a castração. Sim. A castração, ela vem pra prevenir doenças, tanto em fêmeas quanto em machos, né? Eu acho que na parte dos felinos, mais em fêmeas, que aí a gente tem a questão ali da piometra, que é uma infecção do útero, a gente tem a questão da hiperplasia mamária, que são os tumores de mama, né? Então hoje eu vejo isso como formas de prevenção e de tentar fornecer o máximo de qualidade de vida que a gente pode para esses animais. Sim. E aquilo também, né, Laura? A Laura é um grande exemplo disso, gente. A Laura, ela tem a casa telada, mas ela tem um enriquecimento ambiental fora do normal, assim, é muito legal. Então, acho que é isso. Mas eu tô com dó de telar minha casa porque eu vou aprisionar meu gato. Tudo bem, então, vamos enriquecer esse ambiente. Vamos colocar bastante prateleirinha para ele poder subir e ver todo o território de cima, que é o que o gato gosta, né? Vamos tentar deixar algumas frestas ali de janela, mas com tela para ele conseguir perceber o movimento da rua, né? Vamos colocar bastante arranhador, que eles gostam, bastante brinquedo, coisas que a gente vai poder fazer para que ele gaste energia e para que ele tenha o instinto predatório dele também. Exato, porque as pessoas reclamam deles arranharem, por exemplo, cama, né? Sofá, cadeira, mas eles só fazem isso porque eles têm um instinto e muita energia e não tem absolutamente nada para gastar, né? Então ele vai acabar arranhando o seu sofá, se ele não tem um arranhador, se você não brinca com o gato todo dia, ele tem muita energia, ele vai, né, ser agressivo às vezes, ficar agitado, derrubar coisas na sua casa, coisa que ele não vai fazer se você estiver sempre brincando com ele, né? Ele tem essa energia para gastar, energia de caça, né? Tudo, porque ele é um animal que era selvagem, né? Exatamente. Ele vem de um animal selvagem, né? Exatamente. Os cães também têm coisas que são importantes? Assim? Tem. Eu acho que os cães, nessa parte também, principalmente de gasto de energia, e aí a gente fala muito sobre os passeios, porque o gato a gente não tem muito hábito de levar para passear, né, Laura? Na verdade, eu conheço alguns pacientes que chegam às vezes de coleirinha e tal, e eu acho isso muito bonitinho. Mas às vezes isso pro gato tá sendo um negócio assim extremamente estressante, né? Porque o gato sair do ambiente dele, do território dele, com o odor dele, estar em outro lugar. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma praça. Uma praça que tem aquele espaço canino. Pro gato aquilo ali é péssimo. Sim. Ele vai se estressar com o barulho do cachorro, com o cachorro, ele vai se estressar com a criança que vai vir correndo atrás dele pra fazer carinho, ele vai se estressar com o odor de outras fezes, de outra urina. Então, já não é bacana pro gato. Agora, pro cachorro é fundamental. O cachorro tem que ter esse gasto de energia. Senão o cachorro começa a destruir tudo em casa. O cachorro pode desenvolver algumas doenças também por conta do estresse, gato também. Principalmente doenças em trato urinário. Né? Doença de pele também, né? Doença de pele. Acho que cachorro pelo, até mais. Né? Eu vi de um gatinho, eu tava vendo de uma produtora de conteúdo que quando trouxeram um gatinho novo para dentro de casa, ele começou a se lamber todo e ficou com uma alopecia horrorosa, assim. Né? E às vezes é aquela alopecia psicogênica, né? Ela não tem um fator, usou muito remédio ou é alergia ao ambiente. Não, às vezes é psicogênico. Sim. E aí é a hora que a gente precisa investigar dentro do ambiente o que tá acontecendo pra gente conseguir identificar a causa. E os cães têm, né? Os cães têm muita alergia por nervoso
E eu vi também que alguns cães têm alergias alimentares, né? Assim, muito facilmente, né? Muito. Algumas raças têm, né? Shih Tzu, Lhasa, Spitz, são os que mais tem. Pug também tem bastante. E o Pug, tadinho, além dele ser braquicefálico, ele ainda tem uma predisposição a alterações. A ter alergias, pele, né? Eu vi acho que como que chama? Um pastor belga, mas que ele era castanho. Ele não era preto. E daí esse tem muita facilidade de ter alergia de pele. Qualquer coisa que ele come diferente do que já é padrão pra ele, né? Ele começa a se coçar, morder, tudo e fica com falhas, né? Também na pele. Exatamente. Então o cão também tem esses cuidados especiais, né? O cão, eu acho que já é um pouco o contrário em relação a gente precisar sair com ele pra passear. O gato já nem tanto, né? Mas em casa também tem que ter aqueles cuidados básicos com cães. Tem que também ter um manejo legal, tem que ter um espaço, tem que ter um tempo para poder também se doar para esses animais, porque são animais que se apegam muito a gente. E aí é a hora que cai aquela famosa frase do o gato não se apega, o gato é independente. Gente, quem tem gato sabe que gato se apega. Sim. Gato é extremamente apegado. Exato. Não é só a casa, não, né? Não. E assim, tudo depende, Laura, da maneira que a gente cria. Se eu quiser criar um pitbull pra ele cuidar de uma chácara e ele atacar, ele vai atacar, ele vai ser assim. Mas se eu quiser criar um pitbull pra quando chegar uma pessoa, ele virar a barriguinha dele e se doar 100%, ele vai fazer isso. É igual o gato. Se você criar o gato pra ele ter acesso livre à rua, você não tem muito tempo pra conseguir dar atenção, ele vai ser um gato que ele vai querer sair um pouco mais de casa e que às vezes não vai te pedir tanta atenção. Agora, se você criar um gato, por exemplo, do jeito que você cria, elas são extremamente apegadas. Sim. Tem um vínculo muito forte, sim, com o felino e os humanos, né? Sim, né? Não só os cães. E tem outra questão que eu acho que é importante, que os cães tomam banho, mas os gatos não, né? Não. Que eu acho que é importante também falar, porque as pessoas, mas né, a gente quer deixar ele limpinho, né? Então insiste em lavar o gato, mas não é bom pra ele, né? Não precisa, não precisa fazer isso, porque o gato, ele se autolimpa. Ele mesmo faz essa limpeza. E o gato tem uma questão muito forte com o cheiro. O cheiro do gato é a identidade do gato. Por isso que isso serve até pro cão também, mas é mais pro gato. Quando o cãozinho chega ali um no outro e normalmente eles vão ali atrás e começam a cheirar, é exatamente esse reconhecimento, essa identidade, é o cheiro dele. O gato tem isso muito forte. Então, a partir do momento que eu levo o gato para tomar banho ou que eu dou em casa, eu coloco um shampoo com outro cheiro, eu tiro a identidade do gato. São uns 4 dias pra ele conseguir se limpar e voltar aquilo. E aí, normalmente, quem tem mais de um gato é aquele momento em que um gato começa a brigar com o outro. Porque ele não tá conseguindo reconhecer aquele gato mais, né? Pela diferença do odor. Então, gato, gente, não precisa dar banho. Não deem banho. Não gato que ele fica angustiado, né? Ele fica ansioso, né, na verdade, né? Eu, às vezes, só limpo eles por conta de eles brincarem na terra, ela sabe, né? Eu tenho um quintal e eles gostam de ficar deitados na terra. Às vezes, só de limpar, ele já fica estressado, né? Demoram até a tarde para ele poder ficar calmo de novo, né? É muito notório isso, né, Laura? É igual quando a gente vai fazer atendimento. Quando a gente vai fazer atendimento e a gente aplica uma vacina em que antes eu preciso passar um pouco de álcool, isso também afeta, né? Às vezes eu vou embora da casa das pessoas e falo, doutora, agora o meu outro gato tá atacando outro gato. Eu falo, calma, é normal. Por quê? Querendo ou não, tem o cheiro de medicação, tem o cheiro do álcool, tem o cheiro da vacina. Sim. Então, para as pessoas, né, perceberem quanto que isso é muito relevante na vida daquele gato. Tá joia. Dani, muito obrigada por Imagina, contar as obrigada coisas, né, que são super interessantes sobre os animais. Eu acho que eles são fundamentais, né? Não só esses, os silvestres também, né? Mas eles não devem ser criados em casa, mas são fundamentais para a nossa relação com o ambiente, né? E os animais, os pets, são importantíssimos para melhorar a nossa qualidade de vida, assim. Eu posso dizer que a maior parte dos pacientes que tem alguma válvula de escape, alguma coisa que melhora a vida deles, eles adotaram um animal, ou eles já têm esse animal e estão dando mais tempo para eles. Então, realmente, de fato, ajuda a tua saúde, tanto emocional quanto física, né? Com certeza. Então tá joia.